Eu quero saber sobre a polêmica envolvendo o jogo do Flamengo e do Palmeiras. Você viu, Pierre, como é que tá essa moça? Inteligentíssima, Antônia. Não, Antônia. ela fala sobre tudo, qualquer assunto. E com propriedade. Claro. Agora, vamos começar por isso mesmo. Primeiro, foi uma palhaçada total e o jogo foi confirmado somente 10 minutos antes, quando veio a última liminar dizendo o jogo vai acontecer. Os jogadores estavam perdidos em campo, fora de sintonia, enfim, só podia ser no futebol brasileiro, né? Só podia ser no futebol brasileiro e o jogo Palmeiras e Flamengo e tudo que permaneceu no entorno dessa partida são reflexo do futebol brasileiro, da desorganização do futebol nacional, de como dirigentes colocam os interesses pessoais e de clubes acima dos interesses da sociedade e da preocupação com os torcedores desses clubes, porque foi um desrespeito com a agremiação rival, foi um desrespeito com o torcedor do clube, o que o Flamengo tentou fazer, tentando adiar a partida, e aqui a gente pode levar em consideração, o Goiás jogou com vários atletas e também direção técnica com Covid-19, o Atlético Goianiense passou por situação parecida, enfim, vários clubes tiveram a mesma situação. O Flamengo decidiu entrar com pedido para poder adiar a partida. E aqui, ó, sinceramente, eu estou sendo bem honesto, não me venham com esse papo de que foi a associação de funcionários, foi a mando do Clube de Regatas Flamengo. Claro. Porque se não fosse essa situação, se não fosse o Flamengo com Covid, e essa associação poderia ter entrado representando outro clube também. Mas se não fosse o Flamengo com Covid, eles não teriam feito nada. Se fosse o Goiás, ninguém se preocupou. Quando foi o Goiás, ninguém se preocupou. Nenhuma associação de clubes e de dirigentes, de funcionários se preocupou. Claro, a instituição Flamengo não tem culpa, tem a diretoria do Flamengo. O torcedor do Flamengo não merece essa diretoria. O clube é gigantesco e é um clube muito importante do futebol nacional que não merece essa diretoria que desrespeita o torcedor. Você falou em falta de respeito. Faltou respeito também com a emissora de televisão, que tem uma grade, que domingo é muito concorrido, né, e que a própria Rede Globo teve que atrasar toda a programação. E eles dependem muito de televisão. Eles dependem muito dessa grana. É a principal receita do clube, né? De todos os clubes do país. Então, quer dizer, eles não respeitaram nem a Rede Globo, que estava ali aguardando para ver o que ia acontecer. Toda a equipe de esportes pronta, entravam a todo momento. Daí o jogo aconteceu. Começou quase meia hora atrasado e atrasou toda a programação. Uma falta total de respeito. O lado bom, Valdinei, é que o Flamengo mostrou uma gurizada danada ali e o teu time, cujo é o único time que invicto esse ano no futebol, né? Ele não consegue ganhar. Teu time não consegue ganhar de ninguém. Boa tarde, Tony. Boa tarde, Pierre. Exatamente. Um jogo horrível ontem da seleção esportiva Palmeiras ontem. O Palmeiras jogando em casa, teria que fazer os deveres de casa, vencer. E não conseguiu. O Flamengo jogou com 4 titulares. Gerson, Arrascaeta, fugiu os 2, mas eram 4. E o Palmeiras com Lincoln não é titular. Lincoln é reserva. É a reserva. Quem é que mandou falar Lincoln aqui, pagar mico no ar? Mas foi a Débora. Não obteve o resultado de ganhar em casa. Teve o Pedro, que é quase um titular ali do Flamengo. Mas é reserva também, mas jogou com 2 que é titulares. O Gerson, que principalmente é um dos principais jogadores do Flamengo. E parabéns à garotada, mostrando o serviço que colocou o goleiro Everton do Palmeiras a trabalho ontem. Para mim, o principal jogador foi o goleiro do Palmeiras. Mas a melhor coisa do jogo foi a entrevista do goleiro do Flamengo. O Hugo, ele chorou, né? Homenageando o pai, que fazia 6 meses que tinha falecido. Mas isso aí, como se diz... Foi o craque do jogo. E a baita partida que ele fez. Fez um grande... E é o quarto goleiro, mais conhecido como Neneca, dando o apelido àquele Neneca de 78 do Guarani, que foi um excelente jogador, jogou até no Londrina também. Opa, né? Lá. Opa. Tá na hora de conferir os gols. Olha. Significa que a gente está falando muito. Vamos lá. Seu nome dessa boneca é Débora, eu acho. Com apenas 20 minutos de bola rolando, Thiago Galhardo já balançava as redes na Arena Beira. O tricolor paulista igualou o placar com Luciano apenas 5 minutos depois.
terminou assim. Internacional 1, São Paulo também 1. Aos 24 do segundo tempo, Christian subiu sozinho para fazer o único gol na Arena da Baixada. Atlético Paranaense 1, Bahia 0. Com mais um show de Keno, o cada vez mais líder do Brasileirão venceu mais um. Keno abriu o placar aos 11 minutos. Aos 6 do segundo tempo, Keno novamente balançou as redes. Isaac descontou para o tricolor gaúcho. Mas Keno, sempre ele, voltou a marcar e deu números finais ao placar. Atlético Mineiro 3, Grêmio 1. A equipe palestrina saiu na frente com esse gol de Patrick de Paula. Acontece que no minuto seguinte, Pedro igualou tudo. E ficou assim, Palmeiras 1, Flamengo também 1. Cobrando penalidade máxima, Vitor Luiz fez o primeiro na Arena do Dragão. Yuri empatou no início da etapa complementar. Atlético Goianiense 1, Botafogo também 1. Foi comemorar, deu uma Quase falhada se ali, né? machucou sozinho. E o Atlético Paranaense, eu acho que agora se achou, né? Tony, o grande problema do Atlético Paranaense, penso eu, não sei se meu amigo Valdinei vai concordar comigo, é que é um time que não tem muita criatividade, é um time muito apático dentro das partidas. Cria pouco, não costuma ter um volume de jogo muito grande, não costuma pressionar o adversário. Então, acaba quando vence de 1-0, tem muita dificuldade de chegar ao gol rival. Então, é um time que falta um pouco mais de objetividade e criatividade. Não encaixou ainda o novo Atlético. Perdeu alguns jogadores e agora com o novo planejamento do novo técnico, né, que foi o interino, está improvisado ainda, mas não encaixou aquele Atlético que avançava, fazia 2, 3, 4 gols. E agora 1-0 tá tipo jogo retrancado, recua, volta. E ontem o Mano Menezes novamente, no sábado, perdeu novamente. Eu não sei não, hein? Se vai ficar muito tempo no Bahia. O Bahia na zona de rebaixamento. Bater em galinha morta tem que matar. 3 jogos do Mano no comando do Bahia, 3 derrotas. E aqui, só pra gente finalizar, né? Teve a vitória do Atlético, teve, se eu tô falando alguém, teve a vitória do Sport em cima do Corinthians, a vitória do Atlético Mineiro em cima do Grêmio. O resto tudo foi empate. Todos os outros jogos da rodada, 7 jogos nessa rodada, 7 empates. Complemento hoje, Fluminense e Curitiba no Rio de Janeiro. Eu acho que eu falei aquele dia para você que o Mano, ele se precipitou em acertar com o Bahia. Não é o time que ele está acostumado, é a mesma coisa que ele veio treinar o Coxa, o Avaí. Mas ele tinha convido no Corinthians, hein? Ele não aceitou o Corinthians porque mas pela agora, fase do quem Corinthians, é que aceitaria no momento que o Corinthians está? Tony, o Bahia, ele tá, com todo respeito, acima, ele tem um nível maior do que o Avaí, o Figueirense, mas de fato, o Bahia hoje, ele é muito bem administrado, mas o elenco é fraco e fica muito a desejar. Então, olhando pelo elenco, o Mano não deveria ter aceitado dirigir o Sport Clube Bahia. Contratou Elias, né? O veterano Elias, Atlético. Que tinha fechado com o Santos, mas o Santos não pode contratar. Débora, a semana que vem eu quero o Michel aqui, que eu quero quem concorda comigo. Não, concordo com você, mas é que o Bahia tá acima da Bahia e do Figueirense. Vocês não concordam com o que eu falo. Mas concordo. a gente tem que concordar? Não pode. Não, que o Bahia é acima do... Cada um tem que ter sua opinião certa. Concordar com você por quê? O Bahia pode ser bem administrado, mas não tem um elenco que o Mano Menezes está acostumado. Mas foi o que eu acabei de falar. Entendeu? Foi isso que eu falei, eu concordei com você. Você falou isso? Falei. Então corta o Michel. Só não concordo que o Bahia tem o nível do Avaí e do Figueirense. Isso aí eu não concordo. Mas né? Tanto que eles estão na segunda divisão e o Bahia está E o Bahia é bicampeão brasileiro, né? Não, o Coxa também foi. Campeão, o Bahia é Vitória foi? Não. Acabou? Foi vice. Vice do Palmeiras. 93. A Antônia disse que é pra gente ir. Será? Acabou. Quer deixar algum abraço aí, filho? Eu quero deixar um abraço aqui pro João Carlos, que é secretário de segurança aqui no município e semana passada estava ligadinho aqui, mandou uma mensagem, falei, pô, João, tava sem celular, não consegui mandar um abraço. Abração aí, João. E não perde um programa, não. Não perde um abraço, quadro de esporte. Pra Dona Ruth, faz um bom Padrão. trabalho. Dona Ruth, eu não falei com ela essa semana, mas o Diego lá também tá ligadinho, lá no Conjunto Visconde do Rio Branco. Um abraço a todo o pessoal lá do Visconde do Rio Branco. Lá no Siricó, tá todo mundo ligado. Siricó, tricolor palmeirense. É isso Grande aí. Siricó. Valeu? Valeu, Tony. Muito obrigado, hein, meus Obrigado, queridos. Tony. Prazer.
inenarrável Sei. tê-los aqui. Prazer Você sabe que você maior mora nosso aqui, ainda. velho. Eu moro te desse lado aí defendo. mesmo, é. Eu te defendo. Aham. Isso aí eu senti firmeza. Eu botei fé que você defender. Se é Vamos pro amigo, intervalo, é rápido. inimigo com você não pode ter. Ó, eu moro desse lado seu, né?